Bom dia, queridos. Manhã de sexta-feira, pois é, o final de semana já está chegando e graças a Deus o Senhor tem nos sustentado e nos abençoado até aqui. Eu aqui, o Bispo Edson, e você aí na tua casa ou no teu local de trabalho ou em trânsito, ouvindo a devocional Café com Deus, e eu espero que Deus te abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, nos versículos 2 e 3, há uma declaração do Senhor Jesus muito interessante. Diz assim: chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Escute, vou ler novamente para você. Chamando uma criança, colocou-a no colo deles e disse: eu lhes asseguro que se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, jamais, em hipótese alguma, entrarão no reino dos céus. Queridos, é uma afirmação muito interessante, muito até intrigante, porque Cristo está dizendo assim: olha, se você não se tornar como uma criança, não é você se tornar uma criança, não é você ser igual a uma criança, é você ser como uma criança. Agora, o que será que Jesus queria que nós entendêssemos, ou que os discípulos e as pessoas que estavam ali à sua volta entendessem dele, desta fala, desta afirmação, de que se nós não nos tornarmos como uma criança, jamais entraremos no reino do céu? Qual de fato era a mensagem que Jesus estava querendo passar? O que é que de fato Jesus Cristo queria que aquelas pessoas entendessem com esta afirmação dele? Queridos, não é muito difícil de entendermos isso. Porque quando nós olhamos para uma criança, eu trabalho no meio de crianças, de adolescentes e de jovens dentro de uma escola, e eu conheço crianças, eu sei mais ou menos o comportamento, o jeito, a maneira delas pensarem, como elas são. Eu convivo no meio delas. Escute uma coisa. Quando Jesus fala de criança, é porque uma criança, ela não guarda ressentimento. Uma criança, ela briga com o coleguinha, eles chegam até a se agredir. Mas daqui a pouco estão juntos, brincando, se abraçando, dando risada, como se nada tivesse acontecido. Eles têm os seus coraçõezinhos puros, limpos, não guardam ressentimento. Eles não planejam maldade, não, eu vou me vingar mais tarde eu vou matar ele, mais tarde eu vou prejudicar ele, eu vou destruir a vida dele, eu vou acabar com o trabalho, ou com a profissão, ou com a família, ou com qualquer coisa dele. Não vemos isso nas crianças. Elas simplesmente vivem. Elas simplesmente vivem a vida delas e se divertem. Elas confiam, elas acreditam que os seus pais estão cuidando de tudo delas. Que os pais estão preocupados e cuidando do futuro delas e elas não estão nem aí com as contas, com os boletos, com o que pode vir, com o perigo, com a economia, com nada disso, porque elas têm confiança plena no pai delas. Elas acreditam, elas sabem que os pais farão de tudo para protegê-las. Nós deveríamos ter esta fé e esta confiança em Deus. Independente de qualquer coisa. Confiarmos em Deus e sabermos que Deus tem o melhor para nós, que Deus já cuidou de tudo para nós. Nós simplesmente deveríamos nos preocuparmos em obedecê-lo, em fazer a sua vontade. Porque as crianças, elas vivem despreocupadas. Elas têm o dom, e isso eu acho muito legal, e eu vejo isso na escola. Elas têm o dom de se alegrar, de se sentirem realizadas, de se sentirem felizes, alegres, com pequenas coisinhas do dia a dia, com pequenas coisas da vida. Elas são felizes. Só de estarem na companhia de um colega, de um amigo, de um familiar, de alguém que elas gostam, elas se alegram por demais. Eu vi uma experiência esses dias muito interessante no Instagram.
colocaram os pais numa sala, um casal de pais, e perguntavam para os pais, filmando eles, se eles tivessem oportunidade de jantar com alguém, com quem eles quisessem, com quem que eles gostariam de jantar ou de almoçar. Aí os pais falavam de artistas famosos, de pessoas que eram famosas, de pessoas bem-sucedidas e etc. Imaginavam artistas de cinema, pessoas muito ricas, jogadores de futebol, os astros da vida. Depois pegaram os filhos e fizeram a mesma pergunta. Se vocês tivessem a oportunidade de jantar hoje no melhor restaurante da cidade, com quem vocês gostariam de jantar ou de almoçar? Todas as crianças disseram a mesma coisa. Com meu pai e com minha mãe. Com meu pai e com minha mãe. Porque não há companhia mais preciosa para eles do que a do pai e da mãe. Para nós também. Escute isso, meu irmão. Escute isso, minha irmã. Não deveria haver no nosso coração desejo maior a não ser o de estar com Deus. Nada deveria competir com Deus em nossos corações. Ninguém deveria ganhar de Deus nas nossas vidas. A pessoa mais desejada, o momento mais desejado, deveria ser o nosso tempo com Deus. Mas as pessoas têm trocado Deus por qualquer coisa hoje. Deus vem depois de tudo na vida de algumas pessoas. Deus vem depois do trabalho, vem depois dos amigos, vem depois do lazer, vem depois do esporte, vem depois da Netflix, vem depois do WhatsApp, vem depois do Instagram, vem depois de tudo. Aí vem Deus. Que pena que nós crescemos, né, irmãos? Que pena que nós crescemos e deixamos aquela criança que estava dentro de nós sumir, desaparecer. Perdemos a nossa simplicidade, a nossa pureza, a nossa inocência e o nosso amor pelo nosso Pai. Quantas pessoas não amam mais nem o Pai físico, quanto mais a Deus. Quantos pais, quantas mães foram jogados em asilos, estão abandonados pelos seus familiares em um asilo, por filhos que foram criados com tanto amor, pais que deram sangue por seus filhos, pais que sacrificaram tudo na sua vida para criar os seus filhos, hoje estão abandonados em um asilo. E quantos de nós cristãos, quantos cristãos têm feito o mesmo com Deus, têm colocado Deus de lado, abandonado a Deus? E é por isso que Jesus fala, nós precisamos ser como crianças. Porque se tem uma coisa que criança ama, de paixão, mais que tudo na vida, é estar com o pai e com a mãe. É estar com ele. Isso faz toda a diferença. Quando nós nos colocamos na condição de uma criança, nós não vemos a maldade no outro, nós não ficamos julgando ninguém, nós não ficamos condenando ninguém. E é por isso que Jesus fala, eu lhes asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como uma criança, jamais herdarão o reino dos céus. Então, se eu e você, se nós desejamos de fato herdarmos o reino dos céus, nós precisamos nos convertermos diante de Deus a uma criança, no sentido de pureza, de inocência, de coração puro, de um coração não vingativo, não rancoroso. Precisamos nos render ao amor e ao cuidado do nosso Pai. Precisamos entender quem Ele é e colocá-lo no devido lugar nas nossas vidas, no lugar de honra e no centro e no trono das nossas vidas. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida dos meus irmãos de uma forma muito poderosa nesta manhã. E que eles entendam esta palavra, ó Deus, e venham pô-la em prática em suas vidas. Que eles venham entender tudo aquilo que está revelado e contido nas profundezas deste texto, Senhor. Que é tão importante pensarmos, refletirmos e voltarmos à essência como de uma criança, ó Deus. Que o Senhor nos ministre para que venhamos ser assim, para que o Teu nome seja glorificado em nós
e através de nós. Deus, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Declaro sobre eles um ótimo final de semana. Que os seus lares sejam guardados pelo Senhor, suas vidas abençoadas e que em tudo o Senhor possa se revelar na vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.